E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de lesões não cariosas. É um tema super importante, muito recorrente em consultório, uma aula mais ligada à dentística, na qual nós vamos conversar um pouco sobre essas lesões que não são decorrentes de cárie, do processo cariológico, processo patológico de cárie. Aqui nós temos os exemplos, que são a atrição, erosão, abrasão e a bifração, as quais vamos explicar um pouquinho mais sobre cada uma, detalhando as características, tratamentos e etiologia de cada uma. Então, essas lesões não cariosas, como eu já falei, é uma perda de estrutura dental sem o processo cariológico. Tá? É uma perda de estrutura, então por isso que nós falamos de lesões. É uma cavidade, uma perda de estrutura, enfim. Perdeu ali esmalte, dentina, mas não foi devido à ação bacteriana, não foi devido ao processo patológico da cárie. Então nós devemos estudar cada uma, pois cada uma tem um processo diferenciado, mas elas são agrupadas esse tipo de lesões não cariosas, já que incomum entre elas é não ser ocorrido devido à cárie. Pode ter cáries associadas, mas a etiologia, o fator principal que surgiu essa lesão não foi a cárie. A cárie pode ser um fator secundário que aproveitou dessa situação para se alojar no local, certo? Então, vamos começar falando de abfração, tá? Como podem ver nestas imagens, esta primeira e esta inferior de abfração. O que vocês percebem de comum entre elas é que ela está na região o quê? Na região cervical do dente. E geralmente ocorre mais na vestibular, mas também não impede de ocorrer na região palatino-lingual. Mas ela está na região cervical do dente, nas quais o principal fator etiológico é forças oclusais traumáticas. Tá? Excesso de tensão nessa região, na qual o esmalte é um pouco mais friável. Tá? Ocorre o que? Vem forças oclusais traumáticas na direção do longo eixo do dente e essas forças elas se concentram nessa região, causando uma flexão dental. Esse esmalte ele acaba sofrendo a ação dessas forças e vai trincando aos poucos até que vai perdendo toda essa estrutura nessa região cervical do dente, levando a essa perda de material. Agora, falando das características, como podem ver, em formato de cunha, tá? Em formato de cunha, ela é cervical, como eu já falei, na grande maioria na vestibular, e com bordas definidas, nós conseguimos ver onde ela se inicia e onde termina. Além disso, são lesões profundas, nessa região que teve a fratura do material, do esmalte, dentina, e ela é perpendicular ao longo eixo do dente. O que isso quer dizer? Que nós temos aqui o longo eixo do dente na vertical e elas ocorrem aqui na horizontal. A profundidade dela é em direção ao centro do dente, ela é perpendicular ao longo eixo. Então nós já vimos formato de cunha, perpendicular ao longo eixo do dente na região cervical, profundo, vestibular com bordas definidas. Isso aqui caracterizado como abfração. E tratamento, tem diversos tipos de tratamentos e tal, não vamos entrar neste critério de tratamento. A aula é mais uma classificação e explicando a definição de cada lesão. Mas no geral, temos que corrigir a oclusão do paciente, já que o fator etiológico é uma oclusão traumática. Primeiro tem que ser feita a correção dessa oclusão, tá? De diversos modos possíveis, como por exemplo placas oclusais, um tratamento miorrelaxante, enfim, diversos tratamentos, até mesmo tratar esse problema, este estresse, essa ansiedade, se for deste caso, por exemplo, que surgiu este trauma oclusal, se for o caso, por exemplo. Enfim, não vamos entrar neste aspecto de tratamento em si. Cremes dentais para sensibilidade, pois isso daí pode estar com a dentina muito exposta, chegando até mesmo na região pulpar, como pode se ver nesta imagem, quase mesmo com exposição pulpar. Então, alta sensibilidade, utilizar pastas dessensibilizantes, utilizar esses cremes dessensibilizantes, agentes dessensibilizantes, e fazer proteção pulpar dessa região e restaurar, tá? Mas que nem eu falo, se não tratar a oclusão, mas como eu disse, se não tratar a oclusão em si, a restauração de novo pode ser que venha a quebrar, e o principal fator tem que tratar a etiologia,
Mas é basicamente isso. Vamos seguir então para a próxima, que é a lesão de abrasão. O nome já fala, abrasão é atrito, tá? Abrasão. Abrasionar é atritar, né? Esfregar. Esfregar algo contra outro material. Ou seja, abrasão é um atrito de atividade funcional anormal associada a fatores mecânicos que não é normal àquela região ou dente. Como, por exemplo, uma escova com cerdas duras, o paciente escovar muito forte, com muita força ali na região da gengiva, da cervical do dente. Tá? Junto a isso, um dentifrício abrasivo, ou seja, um creme dental, uma pasta dental abrasiva, fazendo esse desgaste, agredindo essa região do periodonto, né, da cervical. Além disso, grampos, grampo de cabelo, por exemplo, palito de dente, de ficar cutucando o dente naquela região. Então, são alguns exemplos de abrasão dental. Como podem ver nesta imagem, observem que a cervical do dente termina aqui e existe uma certa recessão gengival nesta região aqui da cervical, expondo um pouco de raiz. Tá? Isso aqui provavelmente é devido à escovação traumática. Escovar muito fortemente ali com a escova de dente, às vezes uma escova até dura, né? Ali vai fazer o que? Vai agredir o periodonto, a gengiva vai retrair devido a esse fator, esse agressor externo, e vai expor a superfície, e fora essa gengiva regredindo, também vai ter perda de material. Porque quando tem uma abrasão, quando atrita alguma coisa ou outra, é só imaginar uma lixa atritando numa parede ou numa madeira, vai saindo aquele pó, né? Vai desgastando o material. Então, se você atrita algo contra o dente também, aquele esmalte que é friável, né? Ele vai ser desgastado. Então, nós temos também uma lesão não cariosa, chamada de abrasão. E como características, nós temos ela é lisa, com contorno regular, superfície rasa, geralmente mais na vestibular dos dentes. Né? Neste caso, por que geralmente é mais na vestibular? Porque é graças a essa escovação traumática, né? Atritar coisas externas na boca, geralmente na região da frente, né? Vestibular. Então é mais por isso. É geralmente onde o paciente pode vir a fazer mais força durante a escovação. E geralmente vem com um acompanhamento de recessão gengival, como pode ver nesses dois casos. A gengiva retraiu nessa região de trauma. Para conseguir gravar mais fácil que a abrasão é lisa, de contorno regular, é só imaginar uma lixa lixando uma madeira. A madeira é áspera, você vai lixar, vai ficar o quê? Vai ficar mais lisa. A superfície vai ficar mais lisa e vai ter contornos regulares, né, com superfície rasa. Então o mesmo acontece na boca. Isso é característica de abrasão, superfície lisa, rasa e regular. E como tratamento, né, principalmente remoção do hábito, né, não escovar com escova dura, não utilizar dentifrício muito abrasivo e etc. E assim vai, tá? Remoção do hábito. Seguimos, temos a erosão. Como o nome diz, erosão é perda de material, é desgaste por substâncias ácidas. Tá? E neste caso pode ser substância ácida extrínseca ou intrínseca. Ou seja, ex vem de fora, in de dentro. Então, substância de fora, o que seria? Frutas ácidas, bebidas ácidas, como por exemplo refrigerantes, energéticos, sucos, tá? Também entram nisso. Uso de medicamentos, ou também até a água da piscina, né? Também pode causar. Já as intrínsecas vêm de dentro da gente, o próprio ácido gástrico, que às vezes durante o paciente ter refluxo constante ou provocar vômito, em caso de anorexia, bulimia, tá? Ou até mesmo em desordens gastrointestinais. Então, nesse caso, não veio de fora, veio de dentro. Mas para acontecer isso, esse tipo de erosão, como pode observar, também chamada de perimólise, não é somente tomar um pouquinho de suco, comer um pouco de fruta, mas é estar continuamente, rotineiramente utilizando de forma muito exacerbada, né? Por exemplo, tomando muito refrigerante todo dia, por bastante tempo, né? É justamente o que eu falo, o que importa é a intensidade, frequência e duração. Tá? Esses três fatores são extremamente importantes para se conversar com o paciente. Vamos continuar falando de erosão. Agora vamos falar das características. Como podem ver na imagem, elas são lisas, tá? São lisas, arredondadas e sem margens definidas.
nós não conseguimos dizer aproximadamente onde começa e onde termina essa lesão. Temos uma noção, mas não conseguimos ter exatidão. E geralmente ocorre mais na oclusal ou palatina, justamente porque é a região que vai ter mais contato ali com a substância, seja ela extrínseca ou intrínseca, com refrigerantes, com sucos, frutas ácidas, e também com o próprio ácido gástrico, né? Vai ser nessas regiões que vai ter mais esse contato, região de mastigação. E como tratamento, remover o fator etiológico, ou seja, quando for sucos, frutas em excesso, bebidas em excesso, água da piscina, remover, né, reduzir a quantidade de ingestão disso. E também quando for um fator psicológico, como por exemplo na bulimia, já é um tratamento mais complicado, né? Já tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, outros fatores fora isso. E também nós temos que proteger esta região, já que é uma região que pode estar altamente sensível, com fluoroterapia, com pasta dessensibilizantes e outros, né? E etc. E muitos outros produtos. E também restaurar quando necessário, fazer a restauração desta lesão, sem maior problema. Beleza? Então, já estamos quase finalizando. Vamos falar agora da última, que é a atrição. Muito comum mesmo em consultório, né? O nome já fala, é atrito também, né? É um contato e um desgaste mecânico patológico, né, de duas estruturas duras, como por exemplo os dentes, né? Ou quando tem o toque entre os dentes, quando tem esse contato excessivo, também ligado à oclusão traumática, né? Paciente às vezes com bruxismo, com apertamento, né? Tem esse contato excessivo, essa atrição, raspa um dente ao outro, né? Aperta um dente ao outro, ocorre uma parafunção, porque os dentes têm função de ter contato entre si, mas um contato ideal para mastigação, não um contato excessivo, não raspando um ao outro, né? E por isso mesmo que essas lesões ocorrem mais na borda incisal ou na margem, né, ou na face oclusal dos dentes, pois é nessa região que tem o contato dental, tá? Ou espera-se que tenha o contato nesta região. Como pode ver na imagem, existem facetas claras de desgaste aqui nesses incisivos inferiores, né? Pode-se observar que tem um desgaste, né? Um corte planificado. O esmalte foi perdido e ficou planificado, expondo dentina. Em alguns casos severos, expondo até mesmo a polpa. E também podemos ver, observando o paciente também de frente, ó, veja como que a coroa dos dentes anteriores foi encurtada devido a esse atrito, né? Foi como se tivesse passado uma serra e cortada ela, né? Então é basicamente isso, é um desgaste mecânico patológico devido a uma parafunção, tá? Durante a mastigação, por exemplo, enfim. Como tratamento, né? Como foi dito em outras também, como foi dito na de abifração, não é somente questão estética, é questão de restauração. Nós temos também que reabilitar com placas oclusais, com diversos tratamentos miorrelaxantes e também tratar este problema. Às vezes vem de um estresse, de uma situação que o paciente passa, né, continuamente. Então é um tratamento mais complexo, não existe somente o tratamento dental, um tratamento multidisciplinar para reduzir este caso, né? Pois se mesmo que faça restaurações, né, tendo este perfil do paciente vai continuar tendo desgastes, vai desgastar a restauração, vai quebrar a restauração. Então, principalmente tem que ser tratado este hábito parafuncional depois feita a restauração, ok? Com isso, nós finalizamos esta aula de lesões não cariosas. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou, já sabe o que fazer. Muito obrigado. Espero vocês numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.